Então, como eu comentei há pouco, a gente vai começar uma nova sessão do livro que trata de probabilidade discreta, um novo capítulo, na verdade, né? Na sétima edição é o capítulo 7. Então, como eu falei para vocês, essa parte que a gente vai falar de probabilidade tem muito a ver com contagem, que foi o que a gente acabou de falar nas últimas aulas, e por isso a gente vai aproveitar, né, para falar um pouco sobre probabilidade discreta. Então, a probabilidade começa a ser estudada de forma mais formal lá pelo século XVI. Então, já tem um tempinho, né? Então, aqui o livro relata que em 1526 já tinha um italiano que começou a tratar esse assunto de forma sistemática e publicou um livro a respeito, e que a sua motivação era, naquele momento, os jogos de azar, certo? Então, desde sempre as pessoas querem ficar ricas fácil, né? Então, a ideia é estudando o comportamento, né, de jogos de azar, de forma que você possa jogar com mais chance de ganhar, né? Então, desde os princípios aí, as probabilidades vieram sendo estudadas nesse contexto, né? Inicialmente nesse contexto, depois os horizontes se expandiram bastante, né? E hoje em dia muitas coisas são baseadas em probabilidades, né? Então, por exemplo, muitos sistemas de decisão modelam um problema através de probabilidades e orientam a decisão no sentido daquela que vai aumentar a sua probabilidade de sucesso, de acordo com seus objetivos, né? Então, as probabilidades são bastante importantes na modelagem de tudo que envolve algum tipo de incerteza também, tá? Então, por exemplo, quando vocês forem ver lógica no próximo período, vocês vão ver que na lógica clássica tudo ou é verdadeiro ou é falso. Mas sendo que na prática, no mundo real, muitas coisas você não conhece com 100% de certeza, né? Então você precisa ter uma forma de modelar a incerteza, a imprecisão, e as probabilidades vão vir bem a calhar nesse sentido também, certo? Então tudo começa com jogos de azar, mas depois essa teoria que começou a ser desenvolvida graças aos jogos de azar tomou uma proporção muito mais importante em várias áreas do conhecimento, certo? Então, começando do começo, né, das coisas mais básicas, a gente vai começar falando de alguma nomenclatura que a gente vai utilizar, né, ao longo dessa parte que trata de probabilidades. Então, o primeiro termo que a gente vai usar frequentemente é chamado de experimento. Então é importante definir os termos de forma relativamente precisa, depois a gente pode usar eles e a gente sabe exatamente do que está falando, certo? Então, no nosso caso, o que é que vai ser um experimento? Um experimento para a gente vai ser um procedimento que fornece um resultado dentre resultados possíveis, certo? Então, por exemplo, se você joga uma moeda, aí ela vai lhe dar cara ou coroa, certo? Então, isso é um experimento, certo? Você joga uma moeda e os resultados possíveis, né, que desse experimento seria cara ou coroa, certo? Aí, outro termo que a gente vai usar é o chamado espaço amostral.
o que é o espaço amostral. Então, o espaço amostral diz respeito ao experimento, certo? Então, a gente diz que o espaço amostral do experimento é o quê? É o conjunto dos resultados possíveis, certo? Então, se a gente joga uma moeda, o espaço amostral desse experimento é cara ou coroa, certo? Então, note que espaço amostral é um conjunto, certo? Então, por exemplo, no caso da moeda, é cara ou coroa. Eu vou botar HT como em inglês, porque em português não ajuda a gente, seria CC, né? Não daria para botar dois elementos diferentes, colocando a primeira letra. Em inglês é head e tail, né? Então, veja aqui, isso aqui era um H, certo? Ficou meio torto. Deixa eu fazer de novo. Então, note que isso aqui é um conjunto, né, no sentido matemático mesmo da história, certo? Então, o espaço amostral é um conjunto dos resultados possíveis do seu experimento, certo? Aí, o que é que acontece? Primeiro, a gente vai definir agora o que é a probabilidade de um evento. Então, a gente vai começar falando, no caso, de quando a gente tem que os nossos eventos são equiprováveis. Mas antes disso, a gente precisa definir melhor o que é um evento, né? O que é um evento, no final das contas? Um evento, simplesmente, é um subconjunto do espaço amostral, certo? Então, se eu tenho um espaço amostral, aí nota que para eu falar em subconjunto dele, eu vou normalmente querer que isso seja não nulo. Se eu tenho um espaço amostral não nulo, então eu digo que um evento é um subconjunto desse espaço amostral, certo? Então a gente pode falar da probabilidade, que a gente vai chamar de P, de um evento. E aí, no caso que a gente tenha os resultados equiprováveis, então, por exemplo, se no caso de uma moeda, ela é uma moeda não viciada, então eu jogar uma moeda vai ter a mesma chance de tirar qualquer um dos elementos aqui, ou cara ou coroa, certo? Eles vão ser equiprováveis se a moeda for não viciada. E aí, no caso de eventos equiprováveis, eu tenho que a probabilidade de um evento é simplesmente a cardinalidade do conjunto evento sobre a cardinalidade do espaço amostral, certo? Então, por exemplo, se meu evento é tirar cara, então eu tenho 1/2 de probabilidade desse evento, certo? Já que a cardinalidade desse cara é 1 e a cardinalidade desse cara é 2. 2, isso mesmo. Ok? Então, note que como a gente tem, se a gente considera, no nosso caso, de probabilidades discretas, né, o que acontece normalmente é que nosso espaço amostral é finito, certo? Ou seja, tem um número finito de resultados possíveis para um experimento, certo? Então, quando isso é o caso, um subconjunto dele, do espaço amostral, que é o E, né, vai ser também um conjunto finito, né? E necessariamente, como é subconjunto, né, a gente vai ter que a nossa cardinalidade
do evento vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual à cardinalidade do espaço amostral, certo? E aí, se você considerar isso e olhar para essa expressão, então se esse cara de cima é maior ou igual a zero e é menor ou igual ao de baixo, isso significa que essa probabilidade é aqui, para esse caso de espaço amostrais finitos, pelo menos, a gente sempre vai ter que isso aqui vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 1, certo? Então isso vai ser verdade no nosso caso, e dito de passagem também vai ser verdade no caso geral de probabilidades, mesmo quando quando as probabilidades são contínuas, certo? Mas a gente vai tratar só de probabilidade discreta aqui nesse momento, né? No nosso curso de matemática discreta. Né? Então a gente não trata muito do contínuo nesse curso, né? Então no nosso caso também vai ser verdade, mas também é verdade no caso geral, em se tratando de probabilidades. Ok? Bom, aí a gente pode ver um exemplo básico, como tem no nosso livro, só para fixar o que a gente falou. Então, o primeiro exemplo que tem no livro é o seguinte: a gente tem uma urna e dentro dela tem 4 bolas azuis. Então, tem 4 bolas azuis e tem 5 bolas vermelhas. Certo? 4 bolas azuis e 5 bolas vermelhas. Aí a pergunta é: qual é a probabilidade de uma bola escolhida ao acaso da urna seja azul? Né? Então, nesse caso, é simplesmente uma aplicação direta daquela expressão que a gente viu aqui. Né? Então, nesse caso, o nosso evento e nosso espaço amostral. Então, note que nosso espaço amostral tem 5 mais 4 elementos, né? Ou seja, tem cardinalidade 9. Seria tirar essa bola, tirar essa bola, tirar essa bola, certo? E assim por diante. E aí a gente tem o evento de tirar uma bola azul, né? A pergunta é qual a probabilidade de tirar uma bola azul, ao acaso, né? Tem um conjunto de tamanho 4. Esse evento, né? Então a gente tem uma probabilidade, como é provável também nesse caso, a gente tem uma probabilidade de 4 sobre 9, certo? Outro exemplo aqui é o exemplo de dados, né? Sendo que nesse exemplo a gente tem 2 dados. E a pergunta é: se a gente pegar 2 dados e jogá-los, qual é a probabilidade de que a soma dos números aqui dos 2 dados que der, né, quando a gente jogar, isso aqui foi igual a 7. Então, ó, isso de novo é uma aplicação daquela forma, certo? Você só tem que prestar atenção em o que é o seu tamanho do seu espaço amostral, que é o tamanho do seu conjunto do evento, certo? Então, vocês sabem que os dados clássicos, né? Tem os números de 1 a 6, né? Ou seja, tem 6 lados equiprováveis. Então, lá pela nossa velha regrinha do produto, né? Vai ter 6 vezes 6 possibilidades aqui, né? Que vão ser 36 números, resultados possíveis, né? Do nosso de jogar, né? Agora, a pergunta é qual é a probabilidade disso, da soma dar 7, né? Então, uma coisa que a gente já sabe é que o denominador da continha, que é o espaço amostral, o tamanho dele, vai ser 36, certo? Agora, o que a gente precisa
também ver é qual vai ser o numerador, né? Vai ser o Q sobre 36. Aí o que a gente precisa ver aqui é quais são os resultados que, somando os dois números, dá 7. Né? Aí note que a gente vai dar 7 como? Se tirar 1 no primeiro, aí tirar 6 no outro. Né? Se eu tirar 2 nesse, tirar 5 no outro. Se eu tirar 3 nesse, tirar 4 no outro. Se eu tirar 4 nesse, tirar 3 no outro. Se eu tirar 5 nesse, tirar 2 no outro. E se eu tirar 6 nesse e 1 no outro. Certo? Então, se a gente contar o tamanho disso, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, esse nosso evento tem um conjunto de cardinalidade 6. Então, o número que vai aqui em cima, no denominador, é 6. Certo? Então, nossa probabilidade é 6 sobre 36. Né? A gente pode simplificar isso aqui dividindo por 6 e dar 1/6. Né? Pronto. Então, essa é a probabilidade do evento. Você jogou 2 dados e a soma dos números deu 7. Ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Então, outro exemplo aqui é o seguinte. Suponha que eu tenho uma bola, uma urna que diga, uma urna, e nela tem 50 bolinhas com números de 1 a 50, certo? Tem uma bolinha 1, uma bolinha 2 e assim por diante. Aqui até a bolinha 50 misturadas. Aí a pergunta é: qual é a probabilidade que a gente tire os números 11, ou as bolinhas de número, né? As bolinhas de número 11, 4, 17, 39 e 23, nessa ordem. Certo? Agora, em duas situações diferentes. A primeira, é toda vez que a gente tira uma bola, a gente não devolve ela de novo à urna. Certo? Então, quando a gente tira a segunda, por exemplo, já não tem mais a primeira que a gente tirou. Então, isso aqui é sem devolver as bolas tiradas. É a primeira situação. Certo? Pronto, vamos pensar nessa primeira situação. Então, ó, o que a gente precisa ver é qual é a chance da primeira bola que você tirar ser 11. Aí você tem uma chance em 50. Né? Aí, ó, para que você tire o 11 e depois o 4, então você vai ter que tirar isso, né? E depois você vai multiplicar pela sua chance de tendo tirado isso, a próxima tirar 4. Aí note que quando você está tirando sem devolver as bolas, agora você tem só 49 bolas. Né? Então sua chance de tirar o 4 agora é 1 sobre 49. Né? E assim por diante. Então agora aqui você vai ter 1 sobre 48 para tirar o 17.
1 sobre 47 para tirar o 39 e 1 sobre 20, ou 1 sobre 46, né, para tirar o 23. Né? Ou seja, vai ser 1 sobre 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47 vezes 46. Certo? Isso aqui dá um número bem grande, né? Que é 254 milhões 251 mil e 200. Certo? Então é uma chance bem pequenininha, né? Mas de qualquer forma é uma chance maior que zero, né? Quase toda semana alguém ganha na loteria com uma chance bem pequenininha dessa, né? Então pode acontecer, não é zero. Pronto, aí veja que isso aqui foi sem devolver as bolas tiradas cada vez que você tira ela. A gente chama isso aqui de amostragem sem... Eita, esqueci o termo em português. Em inglês é replacement. Como é que se diz replacement em português? Sem reposição, né? Sem reposição. Pronto, essa é a primeira situação. Aí a segunda é com reposição. Para o mesmo problema. Então, ó, nesse caso, aí toda vez que, por exemplo, você tirou o 11, aí sua chance é 1 sobre 50. Quando você for ver agora para tirar o 4, a sua chance de tirar 4 vai ser de novo, isso é 1 vezes, está parecendo mais, né? A sua chance de tirar o 4 vai ser de novo 1 sobre 50, se você botou o 11 de volta. E assim por diante, certo? Então, nesse caso, vai ser 1 sobre 50 elevado à quinta. Certo? Que dá 1 sobre 312 milhões e 500 mil, que é uma chance ainda menor, né, do que você tinha antes. Ok? Então, com isso, é uma amostragem com reposição. Então, nos problemas que a gente encontra de probabilidade, frequentemente a gente tem problemas de uma categoria ou de outra, certo? Com reposição ou sem reposição, certo? Bom, outra coisa básica em se tratando de probabilidades é que se eu tenho um evento E e um espaço amostral S, a gente pode falar de um evento complementar a E. Note que isso é um conjunto, que é um subconjunto de S, né? E S é o conjunto também, o conjunto dos resultados possíveis. Então, eu posso falar de um evento complementar a E, que é definido por simplesmente S menos E, certo? Lembrando que isso tudo são conjuntos, né? Então, note que isso também vai ser um conjunto. Ok? Então, é uma probabilidade, ou uma característica básica aqui, uma propriedade, era isso que eu queria dizer, propriedade básica, é que a probabilidade do evento complementar a E é 1 menos a probabilidade de E. Certo? Isso aqui é fácil de ver, né, se você usar essa definição, né? Porque a probabilidade do evento complementar é a cardinalidade dele sobre a cardinalidade de S, né? Agora, esse cara aqui é S menos E, né?
Então, aqui em cima, a gente vai ter a cardinalidade de S menos a cardinalidade de E. Por quê? Porque note que E é subconjunto de S. Né? Então, a cardinalidade de S menos E, o que eu estou dizendo é isso aqui, ó, cardinalidade de S menos E é igual a cardinalidade de S menos cardinalidade de E. Nesse caso é verdade porque todo elemento de E está em S, né, porque é subconjunto. Então vai ficar isso sobre isso, né, que é igual a 1 menos cardinalidade de E sobre S. Cardinalidade de S, e isso é 1 menos probabilidade de E. Certo? Porque isso aqui é probabilidade de E. Ok? Então isso aqui também é a propriedade básica de probabilidades, que também funciona no caso contínuo, né? Mas não é o que a gente está tratando aqui. Aí isso é importante, vai ser importante para a gente, por exemplo, porque alguns problemas é mais fácil a gente pensar calculando a probabilidade do evento complementar do que a probabilidade do evento que a gente está interessado. Tá? E uma vez que a gente consiga calcular o do complementar, para saber o que a gente quer saber, é só fazer 1 menos ela. Né? Então, tem um exemplo aqui que é o seguinte. Suponha que a gente gere aleatoriamente uma sequência de 10 bits, ou seja, S1, S2, tarará, até S10, onde cada S desse é um bit, ou seja, é 0 ou é 1, certo? A gente gera aleatoriamente uma sequência dessa. E aí a pergunta é, qual a probabilidade de que pelo menos um dos bits gerado seja 0? Certo? Gerou a sequência aleatória de 10 bits, qual a probabilidade de que tenha pelo menos um 0 na sequência gerada? Certo? Então, esse vai ser um exemplo que vai ser mais fácil pensar em função do evento complementar. Por quê? Qual é o evento complementar de você ter todos, ou de você ter pelo menos um bit 0? Oi? Ó, se o evento é ter pelo menos um bit 0, que você está interessado. Qual é o complementar a isso? É você não ter nenhum bit 0, ou seja, ter todos 1. Certo? Então o evento complementar é ter todo mundo 1. Certo? Aí veja, quantos números diferentes aqui existem com 10 bits? Existem 2 elevado a 10. Né? Porque cada um aqui é 0, 1, duas possibilidades, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 10 vezes, 2 elevado a 10. Certo? Isso aqui é o nosso espaço amostral. Então, o tamanho do nosso espaço amostral é 2 elevado a 10. Quantos desses elementos tem todos os bits 1? Só um, né? Que é o número com tudo 1. Ou seja, nosso evento complementar, que é gerar um número que não tem nenhum 0, que é a mesma coisa de gerar tudo 1, ele tem somente um elemento, certo? Então a probabilidade do evento complementar vai ser 1 sobre 2 elevado a 10. Aí, como esse cara é complementar ao nosso evento, a probabilidade que interessa a gente é 1 menos isso. Então vai ser 1 menos 1 sobre 2 elevado a 10. Certo? Pronto. Que isso vai dar 1023 sobre 1024. Certo? Que 2 elevado a 10 é 1024, né? Vai ficar 1024 menos 1 sobre 1024. Ou aí que dá 1023. Em cima. Ok?
Então veja que muitas vezes é útil a gente trabalhar com o evento complementar em vez do que interessa a gente diretamente. Outra propriedade importante é a probabilidade da união de dois eventos. Note que eventos são conjuntos, né? Então a gente pode falar da probabilidade da união, probabilidade da interseção, essas coisas, porque são conjuntos, né? Então, uma propriedade básica também é que a probabilidade da união é a probabilidade de dois eventos, né? 1 é 2, a probabilidade de é 1, mais a probabilidade de é 2, mais, ou melhor dizendo, menos a probabilidade da interseção. Aí nota que a gente pode ver isso, né? Bastando ver que união, esse evento aqui vai ter a cardinalidade de E1 união E2. Certo? E aí essa cardinalidade é simplesmente cardinalidade de E1 mais cardinalidade de E2 menos a cardinalidade da interseção, que a gente já falou sobre isso antes, né? E então o que vai mudar vai ser isso aqui no numerador, e o denominador é fixo, cardinalidade de S, né? Então no final das contas vai dar a probabilidade disso mais a probabilidade disso menos a probabilidade disso, certo? Já que vai ser tudo aqui sobre S, né? A probabilidade disso aqui, ó. Probabilidade de E1 mudando aqui para parênteses, né? Aí vai ser isso, e aí eu posso separar essa soma, né? Como E1 sobre S, mais E2 sobre S, mais ou menos isso aqui, e aí cada coisa dessa é uma probabilidade, né? Essa aqui é essa aqui é essa, e essa aqui é essa, certo? Então outra coisa básica aí. Um exemplo de aplicação disso aí direta é o seguinte. Aparece aqui no nosso livrinho. Qual é a probabilidade de que um inteiro positivo, certo? Então, inteiro positivo, escolhido de forma aleatória, do conjunto de inteiros positivos menores ou igual a 100. Então, eu tenho o conjunto dos inteiros positivos menores ou igual a 100. Então, na verdade, eu tenho quantos elementos aí? Esse é meu espaço amostral, certo? Eu vou escolher um cara aleatoriamente desse espaço amostral. Então, nota que esse negócio aqui é o conjunto 1, 2, 3, tarará, até 100. Né? Ou seja, tem cardinalidade 100. Mas a pergunta é, qual é a probabilidade de que um inteiro positivo escolhido aleatoriamente desse conjunto é divisível por 2 ou 5? Certo? Então, a ideia é, tem o conjunto dos números inteiros positivos menores ou igual a 100, esses 100 números, pego um número aleatoriamente desse conjunto, qual é a probabilidade de que esse número que eu peguei seja divisível por 2 ou 5? Certo? Então, isso vai ser uma aplicação direta do que a gente falou, né? Porque se a gente considerar como evento 1 divisível por 2, certo? 2 divide ele.
E evento 2 divisível por 5. 5 divide ele, certo? Então, a probabilidade dele que ele seja divisível por 2 ou 5 vai ser a probabilidade de ser divisível por 2 mais a probabilidade de ser divisível por 5 menos a probabilidade de ser divisível por 2 e 5. Certo? Porque esses caras a gente estaria contando duas vezes, né, se a gente não tirasse. Então, note que quantos números de 1 a 100 são divisíveis por 2? São os pares, né? Então, de 1 a 100, a gente tem quantos números pares? 50. Quantos vão ser divisíveis por 5? Na verdade, vai ser 100 dividido por 5, vai ser 20. Né? Cada 5 a gente vai ter 1. Porque a gente está começando a contar de 1 até 100, certo? Então, vai ter 20. E quantos vão ser divisíveis ao mesmo tempo por 2 e 5? Então, quem são os divisíveis ao mesmo tempo por 2 e 5? São os divisíveis por 10. Né? Então, o que a gente tem que subtrair aqui é quantos múltiplos de 10 a gente tem entre 1 e 100. Né? Então, vai ser também 100 sobre 10, né? Porque vai ser o 10, o 20, o 30, até o próprio 100. Então, vai dar 10. Né? Então, note que isso dá 5, 6, 7, 60 sobre 100, né? Que dá 3 quintos. Okay? Então, essa é a probabilidade de, tirando o número ao acaso do conjunto dos números inteiros positivos menores ou igual a 100, esse conjunto aqui, o número tirado seja divisível por 2 ou 5. Ok? Aplicação direta daquilo que a gente acabou de ver. Bom, para terminar a nossa rápida introdução à probabilidade discreta antes da nossa mini prova, a gente vai falar de um exemplo interessante, bastante famoso, que é chamado do problema de Monty Hall. Ou do Hall de Monty, como se eu botar em português. Então, isso aqui era um probleminha, um caso de televisão, certo? Um programa de televisão de uma pessoa chamada Monty. Então, se você procurar na internet assim, tipo Monty TV Show, aí você encontra vídeos no YouTube desse negócio. Então, era uma espécie de Silvio Santos lá dos Estados Unidos. E tinha um quadro do programa dele de TV que era o seguinte: ele levava a pessoa para 3 portas, estilo Porta da Esperança, né, de Silvio Santos, quem já viu isso algumas vezes. Então, ele levava a pessoa diante de 3 portas, e aí a pessoa escolhia uma porta entre as 3. Né? E a ideia é que em uma das 3 portas tem um grande prêmio para que a pessoa pode ganhar, um carro zero, coisa do tipo. E as outras 2 portas tem alguma porcaria, certo? Qualquer, sei lá, um sapato velho, coisa do tipo. E aí funciona da seguinte maneira: primeiro a pessoa escolhe uma porta, e aí depois o Monty vai lá, ele sabe onde está o prêmio, né? Então, depois que a pessoa escolhe, ele abre uma das outras 2 portas, mas necessariamente que não tem o prêmio, certo? Então, ele abre uma das outras 2 que não tem o prêmio, e aí fica sobrando uma outra porta que então o prêmio ou está nessa que sobrou, ou está na que a pessoa escolheu originalmente, certo? E aí ele faz a pergunta à pessoa: você quer ficar na porta que você está mesmo, ou você quer
ou quer trocar, certo? Ou quer trocar para outra porta. E aí a pessoa tem essa escolha, e se depois a porta que ela ficou, ele abrir e tiver o prêmio, a pessoa ganha, se não, ela ganha a porcaria que está lá, ou seja, não ganha nada, certo? Pronto. Aí a pergunta é, será que tem uma estratégia melhor, que é melhor, tipo, a pessoa deve trocar, não deve trocar, tanto faz? Como é esse problema? Então, assim, à primeira vista pode parecer tanto faz, né? Mas, de fato, a melhor estratégia é trocar. Sempre trocar. Certo? Aí, eu vou comentar ainda por quê, certo? Aí eu vou comentar ainda por quê. Então pode parecer estranho, né? Porque, bom, ela pode ter acertado aqui e mudar para lá e errar, né? É possível. Pode acontecer. Mas ao longo de vários shows, digamos assim, quem sempre trocasse, na verdade vai ter mais chance de... As pessoas que trocaram tiveram mais chance de ganhar. E aí veja por que isso acontece. Inicialmente a gente tem as 3 portas. Então, se a gente tem as 3 portas e o prêmio está em alguma delas, que a gente não sabe qual, então aqui no começo de tudo, cada porta tem um terço de chance de ter o prêmio, certo? Aí o que acontece? A pessoa escolheu uma porta. Digamos que ela escolheu essa porta. Não importa qual ela escolheu. Mas estou botando aqui só para ficar mais fácil de desenhar. Dizemos que ela escolheu a primeira porta. Aí o que acontece? A porta que ela escolheu no início tem um terço de chance de ter o prêmio lá, né, atrás da porta. As outras 2 portas têm o resto da chance. Ou seja, tem 2 terços de chance de estar numa dessas 2 portas, certo? Que não é a que ele escolheu inicialmente. Quando ele abre uma das 2, o que é que acontece? Você sabe que não está naquele abril. Ou seja, esses 2 terços de chance estão todos na porta que sobrou. Certo? Então, se você trocar, você tem 2 terços de chance de acertar. Se você ficar onde estava, você só fica com seu 1 terço inicial. Certo? Então, você dobra a sua chance ao trocar. Não significa que você vai acertar, né? Pode você dar azar e, na verdade, estava aqui. Mas você tem mais chance de ganhar se você trocar, certo? Então é um problema assim que pode parecer curioso, assim, que às vezes a gente estranha, né? Porque parece que tanto faz, mas na verdade a estratégia vencedora que você se dá melhor é sempre troque, certo? A gente pode ver isso mais claramente, né? Se o exemplo, por exemplo, fosse, vamos fazer um exemplo derivado, né, que aí seria bem mais fácil de perceber. Então, suponha que ao invés de ter 3 portas, a gente tivesse 100 portas. Então, tem aqui 100 portas. 100 portas. E aí só uma tem o prêmio. Aí você escolhe uma no começo. Então, qual é a sua chance de ter acertado? 1 em 100. Certo? Aí todo o resto da chance está aqui, né? O 99 sobre 100. Aí ele suponha que agora ele vai fazer o seguinte: vai abrir todas as portas que sobraram menos uma. Fica aqui só uma sem abrir. E assim, todas as que ele abriu necessariamente não tem o prêmio, né? Ele só abre que não tem um prêmio, só sobrou uma. Você vai trocar para essa ou vai ficar com a que você tem? Não, nesse caso era bem óbvio, né? Mesmo se eu não tivesse falado antes. Né? Se tem 100 portas, você escolhe uma no começo. Aí depois o cara abre das 99 que sobraram, 98 que estão erradas. Só sobra uma lá. Você vai trocar para essa ou vai ficar com a que você escolheu no começo? Certo? Então, a chance que seja essa última é bem maior, né? E na verdade vai ser aqui, vai ser 99 sobre 100 a chance de ser essa que ficou aberta. Né? E a sua só tem 1 sobre 100 de chance. Certo?
Pode isso acontecer, mas aí você vai ser bem azarado. Né? O mais frequente vai ser que de fato essa aqui era a que tinha a coisa, certo? Então é como se toda a probabilidade se concentrasse naquilo que sobrou, né? Porque ele mostrou que as outras não são o caso, certo? Então, de fato, aqui seria a melhor estratégia trocar e você aumentaria a sua chance de acertar de 1/3 para 2/3 no problema original, certo? Oi. Pronto, então vamos fazer nosso testinho agora.